Você já foi julgado antes mesmo de dizer uma palavra? Como reagiria se fosse abordado sem motivo aparente? Infelizmente, para muitas pessoas, isso não é apenas uma hipótese, é realidade. O aeroporto internacional de Los Angeles fervilhava com o caos de sempre. Portões sendo trocados nos alto-falantes, crianças chorando, viajantes de negócios grudados aos celulares e turistas cansados arrastando malas. Esteban Navarro acabara de sair de um voo de 5 horas vindo de Dallas. Estava com os músculos tensos pelo tempo sentado, mas aliviado por estar de volta à Califórnia. Nunca foi de reclamar. Sua vida era boa. Aos 38 anos, era cofundador de uma empresa de tecnologia em rápido crescimento, especializada em segurança cibernética, um nome cada vez mais respeitado no setor. Mas naquele aeroporto, nada disso importava. Ali, era apenas mais um passageiro no meio da multidão. Pelo menos era o que pensava até que viu o policial. Próximo à entrada da área de retirada de bagagens, oficial Ramon Echeverria estava com os braços cruzados e os olhos cravados em Esteban, como se já o tivesse considerado suspeito. Era um homem branco, perto dos 50 anos, vestindo o uniforme padrão da segurança do aeroporto. Não havia nada de extraordinário nele, exceto o olhar fixo e intencional que não se desviava. Esteban conhecia aquele tipo de olhar. Já o tinha visto antes. Muitas vezes, checou o celular tentando ignorar. Talvez esteja imaginando coisas, pensou. Talvez Echeverria não estivesse encarando ele. Mas ao chegar ao carrossel de bagagens e lançar um novo olhar para trás, percebeu que o policial ainda estava lá, observando. Não olhava para o homem ao lado dele, vestido de branco, nem para os adolescentes rindo com malas abertas ao redor. Não prestava atenção no homem de moletom, distraído com os fones de ouvido. Não, seus olhos estavam fixos apenas nele. Esteban inspirou fundo, sentindo aquela pressão familiar no peito. Não era a primeira vez que passava por aquilo, e no fundo sabia que não seria a última. Mas então algo mudou. Ramon começou a se mover, direto em sua direção. O coração de Esteban acelerou. Sua mão apertava a alça da mala quando o policial parou a poucos passos, invadindo o espaço pessoal com um ar de autoridade que não pedia permissão. "Posso ver sua identificação?" perguntou Ramon, a voz firme e carregada de oficialidade. Esteban ergueu uma sobrancelha. "Desculpe", os olhos de Echeverria permaneceram frios. "Preciso ver seu documento." "Por quê?" Esteban manteve o tom calmo, mas a tensão era inegável. O policial respondeu sem vacilar. "Você está aqui há tempo demais." "Você está aqui há tempo demais", disse Ramon Echeverria. Esteban Navarro deixou escapar um sorriso incrédulo. "Assim como todo mundo, estamos todos esperando pelas malas." O rosto de Echeverria permaneceu impassível. "Só me mostre sua identificação." Ali, Esteban percebeu que tinha uma escolha. Poderia simplesmente ceder, entregar o documento e deixar aquele policial alimentar sua autoridade sem justificativa. Ou poderia fazer o que sabia ser certo, questionar. Sabia que isso poderia agravar a situação, mas também sabia o que significava permanecer em silêncio, permitir que aquilo continuasse acontecendo com outras pessoas. Sem desviar o olhar, Esteban puxou o celular do bolso. "Há algum motivo específico para você estar pedindo minha identificação? Ou é só comigo mesmo?" Ramon endureceu a postura. "Você se encaixa na descrição de alguém que estamos procurando." "Ah, é?" Esteban cruzou os braços. "Quer me contar? Qual é essa descrição?" O silêncio entre eles se estendeu, pesado. Finalmente Ramon disse: "Podemos fazer isso da forma fácil ou da difícil." "A forma difícil." Esteban quase riu. Perguntar o motivo agora era resistência. Sabia que pressionar muito podia dar errado, mas também não estava disposto a abaixar a cabeça.
Antes que pudesse responder, porém, outra voz atravessou o ar tenso. Com licença, senhor. Tem algum problema aqui? Esteban se virou. A poucos metros, uma mulher de blazer vinho segurava o celular apontado diretamente para eles, gravando. Os cabelos presos com firmeza e o olhar determinado não deixavam dúvidas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ramon hesitou. Era visível. Seu corpo antes rígido relaxou por um segundo, o olhar desviando da câmera, como se fosse um farol incômodo. Esteban reconheceu-a no mesmo instante. Miriam Cho, jornalista investigativa premiada, conhecida por expor casos de abuso de poder. Exatamente a última pessoa que qualquer agente gostaria de enfrentar em público, e com uma câmera ligada. Só estou certificando que está tudo certo aqui, disse Miriam, a voz calma, porém firme. Ramon apertou a mandíbula. Irritação subia em sua expressão, mas havia algo mais. Dúvida. Olhou para Esteban e, com um tom impaciente, repetiu. Senhor, estou lhe pedindo pela última vez. Mostre seu documento. Esteban manteve-se imóvel. E você continua sem explicar por quê. Respirou fundo. Se eu realmente me encaixo em uma descrição, não deveria ter problema em dizer qual é. O ambiente do terminal mudou. O barulho das malas batendo nas esteiras e das rodas das bagagens sendo puxadas se tornou pano de fundo. Conversas foram silenciadas. Passageiros que antes ignoravam começaram a prestar atenção. Uma mulher de lenço colorido parou de digitar no celular e observou. Um homem de paletó, a poucos passos, pegou discretamente o telefone. Logo, 4. 5 pessoas estavam filmando. A tensão entre Esteban e Ramon ficou palpável. O policial levou a mão ao rádio preso no cinto, hesitando. A cena que esperava controlar estava escapando. Seu rosto endureceu mais. Finalmente, soltou em tom ríspido. Tudo bem, venha comigo. Esteban deu um passo para trás. Mãos levemente erguidas, não agressivas, mas claras. Você está tentando me deter? Por qual crime? Miriam interveio, o tom ainda neutro, mas importante. Você tem no mínimo 6 câmeras em você agora. Recomendo pensar bem no próximo passo. Ramon virou a cabeça em direção a ela, a frustração evidente. Senhora, isso é um assunto policial. Fique fora. Ficaria se você não tivesse abordado alguém sem motivo aparente em um local público, rebateu Miriam. Agora é interesse de todos. Murmúrios começaram ao redor. Ele não fez nada, disse uma voz feminina atrás. Estava só esperando a mala. Eu vi tudo, acrescentou um jovem de boné. Ramon se viu encurralado. Esse não era o tipo de situação que imaginara. Normalmente, quando abordava alguém, as pessoas se calavam e cooperavam. Era simples, mas não hoje. Esteban percebeu a faísca de hesitação nos olhos do policial. Ele havia calculado mal. Antes que qualquer decisão fosse tomada, uma nova voz ecoou, carregada de autoridade. Oficial Echeverria Ramon se virou de imediato, assim como Esteban. Caminhando com passos firmes, aproximava-se um homem alto, vestindo terno escuro e crachá reluzente preso no bolso. Rodrigo Santillan, diretor de segurança do aeroporto. Um nome conhecido no setor. E alguém que Esteban já ouvira em entrevistas. Embora nunca tivesse encontrado pessoalmente, Rodrigo analisou a cena rapidamente. Primeiro os rostos de Ramon e Esteban, depois os celulares gravando e os rostos atentos da multidão. Seu semblante se fechou. A situação estava longe do controle. O que está acontecendo aqui? Perguntou Rodrigo, a voz carregada de calma e comando. Ramon respirou fundo, mas antes que falasse, Miriam interveio. Estamos todos esperando essa resposta. O que exatamente está acontecendo aqui? A voz de Rodrigo Santillan cortou o ar com firmeza. O ambiente no terminal ficou ainda mais tenso. A multidão que se formara ao redor prendeu a respiração. Miriam manteve o celular erguido, a câmera focada no trio. Ramon Echeverria, até então dono da situação, enrijeceu.
Suas mãos apertaram os quadris, o olhar oscilando entre o diretor e Esteban Navarro. Rodrigo encarou-o, esperando uma resposta. Oficial Echeverria, insistiu. Perguntei qual é o problema aqui. Ramon pigarreou, procurando as palavras. Este indivíduo estava agindo de forma suspeita, disse voz firme, mas com um leve tremor. Ele se afastou da área de retirada de bagagens e, quando pedi sua identificação, se recusou a apresentar. Esteban soltou um suspiro contido. Me recusei porque fui o único abordado sem motivo algum. Estava esperando minha mala como qualquer outra pessoa. O olhar de Rodrigo se apertou. Ele já lidara com muitas situações no aeroporto, mas poucas carregavam um clima tão carregado quanto aquele. Respirou fundo. Senhor Navarro, está aguardando uma bagagem confirmada? Sim. Esteban desbloqueou o celular e mostrou o comprovante eletrônico da etiqueta da mala. Rodrigo analisou a tela, verificando o número do voo e o nome. Depois, voltou-se para Ramon. Você solicitou a comprovação da bagagem. Ramon engoliu em seco. Pedi o documento dele, mas não a etiqueta de bagagem. O silêncio foi resposta suficiente. O desconforto de Ramon era visível. Rodrigo entregou o celular de volta a Esteban. Está liberado para pegar sua mala, senhor. Agradeço pela paciência. Esteban poderia ter encerrado ali, pegar a bagagem e seguir em frente, mas a indignação fervia sob a pele. Quantas vezes mais isso aconteceria com outras pessoas se ninguém falasse? Inspirou fundo e encarou Rodrigo. Isso não para, disse a voz baixa, mas firme. E a pior parte? Pessoas como ele não pensam duas vezes antes de fazer isso. Os murmúrios cresceram ao redor. Algumas pessoas acenaram em concordância, outras gravavam com atenção redobrada. Rodrigo ergueu as mãos, tentando conter a situação. Entendo sua frustração. Não entende, cortou Esteban, mas poderia tentar. Ramon virou o rosto, as bochechas em um tom vermelho, escuro. Não era mais sobre controle ou protocolo. Era sobre orgulho ferido diante de olhares que julgavam e câmeras que registravam. Miriam, atenta, perguntou. Oficial Echeverria, gostaria de fazer alguma declaração para o registro? O pescoço de Ramon se virou bruscamente na direção dela. Seus punhos se fecharam. Sua boca se abriu, pronta para soltar algo. Um argumento, uma desculpa, qualquer coisa, mas travou. Qualquer palavra naquele momento só alimentaria as chamas. Rodrigo não deixou o silêncio se arrastar. Oficial Echeverria, está dispensado. Relate ao meu escritório assim que encerrar seu turno. O golpe foi seco, mas necessário. Ramon hesitou, olhos oscilando entre a multidão, Esteban e Miriam. Por um momento parecia pronto para contestar. Peito inflado, mandíbula travada. Mas a lógica falou mais alto. Disputar ali só tornaria tudo pior. Ele deu um passo para um trás, depois outro. O som das solas contra o piso do terminal foi abafado pelos sussurros ao redor. Rodrigo se voltou para Esteban. Lamento que isso tenha acontecido. Revisaremos todas as imagens e tomaremos medidas cabíveis. Esteban balançou a cabeça. Espero que sim. Posso garantir que isso não será ignorado. Do lado, Miriam abaixou o celular. Esteban, posso entrevistá-lo mais tarde? Histórias assim precisam ser contadas. Ele pensou por um instante, ainda absorvendo a mistura de raiva e alívio. Talvez. Virou-se para a esteira de bagagens. Agora, só quero minha mala. Rodrigo assentiu e se afastou, instruindo outros. Funcionários a dispersarem a multidão. Alguns passageiros deram tapinhas no ombro de Esteban em sinal de apoio. Outros apenas o observaram com expressões pensativas. Enquanto a esteira girava, a mala preta de Esteban surgiu entre as outras. Ele a puxou e olhou uma última vez para o local onde Ramon estivera. Ainda sentia o peso do olhar do policial, mas sabia que naquele dia havia quebrado um ciclo, pelo menos um pouco.
Esteban Navarro permaneceu sentado no carro, o telefone ainda vibrando com notificações. Cada mensagem era uma história. Um relato, um lembrete de que sua experiência não era isolada. Isso aconteceu comigo ano passado em Houston. Ninguém acreditou em mim. Meu pai passou por isso em Miami. Obrigado por expor. Estou chorando lendo isso. Cansei de me sentir invisível. As palavras atravessavam a tela e atingiam um lugar fundo demais para ignorar. Não era mais sobre ele. Nunca tinha sido. Miriam. Cho enviou um novo link. O vídeo já estava com 1,2 milhão de visualizações. Comentários explodiam. Compartilhamentos aumentavam a cada segundo. O nome de Esteban estava em destaque nas plataformas. O rosto circulando como símbolo involuntário de resistência. Ele respirou fundo, encarando o céu cinza acima. Toda essa exposição era exaustiva, mas ignorar não era mais uma opção. O telefone tocou. Diego, seu sócio do outro lado. Cara, você precisa ver as notícias. O Echeverría foi afastado oficialmente. Estão reabrindo os casos antigos também. Esteban fechou os olhos por um instante. Ramón Echeverría havia sido suspenso. O comunicado do aeroporto dizia que medidas internas estavam sendo tomadas e que a conduta do oficial estava sob rigorosa análise. As palavras eram políticas, medidas, o tipo de coisa que ele esperava. Echeverría, no entanto, não era o único na linha de fogo. A pressão pública crescia. Protestos pequenos, mas visíveis, começaram em frente ao terminal onde tudo aconteceu. Placas com dizeres como responsabilidade já e chega de perfis raciais preenchiam as redes sociais. Mais tarde, ao entrar em casa, Esteban largou as chaves na bancada e deixou o corpo afundar no sofá. Estava exausto. Não pelo tempo no aeroporto, mas pelo peso invisível de carregar uma história que não pediu para protagonizar. Horas depois, enquanto revisava as mensagens, um número desconhecido chamou. Hesitou, então atendeu. Esteban Navarro? A voz era masculina, firme. Aqui é Carlos Menendez, da Comissão de Direitos Civis. Estamos organizando um painel sobre práticas discriminatórias em aeroportos. Seu nome foi indicado. Mais uma escolha, mais um convite para transformar o desconforto em ação. Esteban olhou para a televisão desligada, que refletia seu próprio rosto cansado. Mande as informações, disse finalmente. Enquanto a chamada encerrava, outra notificação surgiu. Miriam havia postado uma atualização. Vídeo do aeroporto ultrapassa 2 milhões de visualizações. A mudança só acontece quando falamos. Obrigada a todos que compartilharam. Ele digitou uma resposta curta. Não fiz isso por fama. Só não queria mais ficar quieto. Mais tarde naquela noite, Ramón Echeverría apareceria em uma entrevista exclusiva, tentando reverter a narrativa. Falou em mal-entendido e protocolos de segurança. Mas as imagens contavam outra história. O público não se convenceu. Esteban sabia que o sistema era resistente, que Echeverría, com um sindicato forte, poderia voltar a vestir o uniforme em meses. Mas agora havia olhos atentos, vozes que se recusavam a calar. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou um e-mail inesperado. Uma escola local pedia para ele conversar com alunos sobre direitos e cidadania. Outro convite para transformar trauma em ensino. Mais uma escolha. Sentado à mesa, café em mãos, pensou em quantas vezes ignorou situações semelhantes. Quantas vezes engoliu a indignação para não causar problemas. Desta vez, escolhera o oposto. Mesmo cansado, faria de novo. Enquanto respondia ao e-mail, um último comentário no vídeo chamou sua atenção. Você não só se defendeu, você defendeu todos nós que já passamos por isso e ficamos calados. Obrigado. Esteban fechou o laptop. O mundo não mudava com um vídeo viral, mas talvez começasse com uma escolha.
E dessa vez, ele havia feito a dele. Esteban Navarro leu a última mensagem mais uma vez. Eu arquivei uma queixa e nada aconteceu. Meu irmão passou pela mesma coisa, mas não teve a mesma sorte. Eles o prenderam por resistir. Obrigado por se manter firme. Todos nós vemos isso com muita frequência. Ele recostou-se na cadeira, encarando o teto por um momento. As luzes da cidade piscavam através da janela, o tráfego seguindo seu fluxo ininterrupto. Do lado de fora, a vida continuava. Dentro, tudo parecia suspenso. Ele poderia ignorar. Poderia deixar que o tempo esfriasse a situação até que o próximo escândalo ocupasse as manchetes. Mas a vibração constante do telefone, as vozes nos comentários, os relatos de estranhos. Aquilo era mais do que um incidente isolado. Era um eco coletivo. Os dedos pairaram sobre o teclado antes de começarem a digitar. Sem rascunho, sem revisão, apenas verdade. Eu não estava procurando uma briga hoje, só queria chegar em casa, mas é isso sobre momentos como este. Eles lembram que ficar em silêncio não impedirá que aconteça de novo. Não foi a primeira vez e provavelmente não será a última. Mas se continuarmos registrando, falando e exigindo mudanças, talvez um dia isso mude. Publicou. Fechou os olhos por um instante. O peso que carregava não sumiu, mas agora estava compartilhado. Pertencia a todos que assistiam, comentavam, lembravam. Horas depois, acordou com o telefone ainda vibrando. A postagem tinha ultrapassado 5 milhões de visualizações. Nos comentários, as histórias continuavam a aparecer. Relatos que atravessavam cidades, idades e rostos. A injustiça, afinal, não conhecia fronteiras. No meio dos alertas, uma mensagem se destacou. Era de uma professora de uma escola pública em Oakland. Seus alunos estão assistindo. Eles querem saber como se defender de forma segura. Você falaria com eles? Esteban olhou para a tela, suspirou e respondeu: mande o endereço. As luzes da madrugada esmaeciam enquanto o céu começava a clarear. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo incansável. Mas desta vez, ele caminharia junto, não por ele, mas por todos que já haviam ficado sem voz. Se histórias como essa te inspiram a buscar justiça e fazer a diferença, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais relatos que precisam ser ouvidos.